Amém. Boa noite. Vamos começar a nossa EBD, né, de hoje. E nossa EBD de hoje é o capítulo 23 de Gênesis. Então é um desafio, né, a gente conseguir, né, compreender um pouco esse capítulo. Na realidade, aqui se encerra o ciclo de Sara, a esposa de Abraão. E esse capítulo 23, como vocês estão vendo o título ali, ele narra exatamente isso, né? O falecimento da Sara, né? O que acontece com a Sara, né? Após ela ter tido seu filho quase ter sido ali, né? Passado por uma prova de fé. Pai e filho passaram por uma prova de fé em Gênesis 22. E agora em Gênesis 23, então, temos o bom termo, né? Da vida da Sara. Vamos orar então para poder começar? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por essa escola bíblica, ser conosco, nos abençoa, Senhor, nos dá, Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia para que a gente consiga compreender, Senhor, um pouco, né, desse capítulo e também, Senhor, finalizar a história da Sara. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Então, vamos fazer como sempre temos feito, vamos ler o texto e após a leitura do texto, então, eu começo a tentar, né, explicar um pouco desse legado da Sara. Vamos lá. Diz o nosso texto no verso 1. Ora, os anos da vida de Sara foram 127. E aqui a gente tem uma peculiaridade, né? Porque poucas foram as mulheres citadas na Bíblia que têm a sua data de, né, anos. Os patriarcas a gente tem, né? Moisés a gente também tem, né? Mas assim, as mulheres, né? A gente não tem esses detalhes de todas elas. E da Sara, aqui, a matriarca por excelência, né? Alguns judeus vão inclusive colocar Sara como uma profetisa. Ela não é apenas, né, uma matriarca, no termo clássico, mas ela é também uma profetisa, porque ali, junto com Abraão, liderou as mulheres, enfim, né? Mas isso é a questão da cultura judaica, né? Então, verso 1. Ora, os anos da vida de Sara foram 127. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentá-la e chorar por ela. Depois se levantou Abrão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dá-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte o meu morto, removendo-o de diante da minha face. Então aqui a gente vê o cuidado do Abraão, né? Ele queria um local especial onde pudesse enterrar ali a sua esposa, né? E responderam-lhe os filhos de Et: Ouve-nos, Senhor, príncipe de Deus és tu entre nós. Enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão, e inclinando-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, falou-lhes dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto, de diante da minha face, ouve-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a cova de Macpela, que possui no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. O Abraão, ele não queria simplesmente pegar uma sepultura, não, ele queria comprar, ele queria honrar até o final a sua esposa. É o local especial que foi adquirido, né, para a sepultura da Sara. Ora, Efrom estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, o heteu, a Abraão, aos ouvidos do filho de Et, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Para a presença dos filhos do meu povo, na presença dos filhos do meu povo te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Se te agrada, peço-te que me ouças. Darei o preço do campo, toma-o
de mim e sepultarei ali o meu morto. Respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me, um terreno de valor de 400 ciclos de prata? Que é isto entre mim e ti? Sepulta, pois, o teu morto. E Abraão ouviu a Efrom e pesou-lhe a prata de que este tinha falado aos ouvidos do filho de Hete. 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Aqui a gente vê também um cuidado do Abraão, né? Porque vai que de repente, né, a coisa muda. Vai que de repente, né, lá os amigos viram inimigos, né? E aí, então era melhor o Abraão, não, vamos fazer um negócio. Eu quero comprar esse pedaço, é meu, eu quero comprar, né, essa sepultura. E foi o que ele fez. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Menre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que havia nele, por todos os seus limites ao redor, se confirmaram. A Abraão em possessão na presença dos filhos de Het, isto é, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova, no campo de Macpela. E essa cova do campo de Macpela depois vai servir, né, para outros enterros, né, do próprio Abraão, dos seus filhos e tudo. Assim, Macpela em frente a Menre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Het em possessão de sepultura. E aqui, então, termina para nós a história da Sara, né? Só que a história da Sara, apesar dela ser narrada em partes, né, porque ela não é uma figura constante, tão constante como a de Abraão, ela foi a primeira matriarca e ela, a Sara, deixa um legado, né? Toda pessoa que passa pela terra, né, ela deixa um legado. Seja um legado positivo, seja um legado negativo. Mas um legado cada um de nós, né, deixará. E a Sara, ela também deixou um legado. E a gente pode, lembrando da história da Sara, que se encerra aqui no capítulo 23, lembrar deste legado, né? Eu destacaria que a primeira coisa que a Sara deixa de legado é a solidariedade, né? A Sara, ela foi uma mulher solidária ao seu esposo. Lá em Gênesis capítulo 11, 27 até 12, verso 5, a gente tem o chamado do Abraão, assim, né? O início da história do Abraão e da Sara, né? E é tão interessante essa história, porque o Abraão e a Sara moravam em Ur dos Caldeus, uma cidade mesopotâmica muito famosa, né? Era Nova York daquela época, né? Comparado ao Brasil, seria São Paulo do Brasil, né? Ur dos Caldeus era assim, né? A moda lançava em Ur dos Caldeus, era o centro comercial em Burburinho. Então, Ur dos Caldeus era a cidade das cidades, né, naquela época. E o Abraão, junto com o seu pai, na realidade, seguindo o seu pai, ele deixa Ur dos Caldeus e ele vai para Harã, onde o pai dele falece. O pai do Abraão falece em Harã e ali, então, né, o Abraão é chamado por Deus. E ele vai para a terra de Canaã. Nesse momento, eu digo que nós vemos a Sara solidária ao seu esposo, porque no momento em que o pai do Abraão morre, a Sara poderia ter falado para ele assim: Abraão, teu pai morreu, vamos voltar para Ur dos Caldeus? Não faz sentido, nós não somos nômades, nós somos um povo sedentário. Nós vivíamos bem lá em Ur dos Caldeus, sua família é uma família de posses. Não tem sentido a gente ficar, né, virar nômade. Virar nômade é muito complicado. É estar à mercê dos mercenários, estar à mercê de salteadores do deserto. Isso é ser nômade. Ser nômade não é uma coisa simples. Mas o Abraão, ele tinha decidido que ele não voltaria para Ur dos Caldeus. Ele não voltaria para a proteção da cidade. Ele ficaria ali, né? Ali em Harã, aonde o pai dele foi. E ele faria o quê? Ele seguiria o itinerário do pai. Ele vai para Canaã.
Então, olha só que coisa tremenda. A Sara, ela não questiona o Abraão. Ela segue o que o Abraão determinou. A escolha que o seu esposo fez, a Sara é solidária e ela vai junto com ele. A Sara segue o Abraão, né? Segunda coisa do legado da Sara, ela é obediente e corajosa. Isso a gente vê em Gênesis capítulo 12 e também em Gênesis capítulo 20, que foram 2 episódios muito difíceis da vida do Abraão. Difíceis por quê? Porque o Abraão vai para a terra de Canaã, em Gênesis capítulo 12, e logo depois essa terra, ela sofre com uma terrível, dificílima fome, uma severa fome, né? E essa fome severa faz com que o Abraão vá para o Egito. E quando ele chega no Egito, o que acontece? Oi, boa noite. O que acontece? Quando ele chega no Egito, estou falando do legado da Sara, quando ele chega no Egito, ele fica com medo. Abraão, Gênesis capítulo 12, né? E ele fala, Sara, você é muito bonita. Vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que você é minha irmã, porque assim eles não me matam, nem a mim, nem a você, né? E aí, então, a Sara, ela é obediente e corajosa, porque ela é levada, ela não desmente o marido, e ela é levada para o harém do faraó. Só que Deus estava com eles e nada aconteceu com a Sara. Muito pelo contrário, né? Deus se revela em sonhos para o faraó e fala para ele, olha, esse negócio aí não está bom não, Abraão te enganou. E aí, então, a Sara é devolvida para o Abraão. Mas veja, a Sara foi corajosa. Porque ela poderia, naquele momento em que ela é levada lá para o harém do faraó, ter falado, olha, eu não quero ir para o harém do faraó, não, eu sou casada com ele. Mas ela não faz isso, né? Então, a gente vê que a Sara, ela foi solidária, ela foi obediente e corajosa, e a mesma situação vai acontecer em Gênesis capítulo 20, quando o Abraão vai para um outro lugar, né? Para a terra do Abimeleque, em Gerar, e ele mente também para o rei, falando que a Sara era a irmã, não era a mulher, e aí depois tudo se acerta. Então a Sara tem essa coragem, né? Ela é corajosa, ela não teme, né? Terceira coisa do legado da Sara que a gente pode apontar é que ela é ansiosa. Mas que mulher que não é ansiosa? Fala para mim, não é? Nem que seja um pouquinho, toda mulher é ansiosa, né? A Sara também era, né? Lá em Gênesis capítulo 16, a gente vê que a Sara, já sabendo que Deus tinha prometido, né, para o Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, e eles nada de terem filhos, ela resolve, então, dar uma ajudinha na situação e fala para o Abraão, olha, Abraão, está aqui a minha serva de confiança, vamos seguir o nosso costume lá da Babilônia, né? Você se deita com ela, ela vai engravidar e o que vai acontecer? O filho que vocês tiverem vai ser nosso. A Agar vai ser uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, né? E foi o que aconteceu, né? Por conta da ansiedade da Sara, ela meio que apressou as coisas. E não adiantou, porque na realidade o Ismael, que nasce do Abraão e da Agar, não é o filho da promessa. Porque o filho da promessa é o filho de Abraão com Sara. Então, puxa vida, né? Não adiantou a ansiedade da Sara. E a gente precisa aprender com esse terceiro legado dela. Não adianta ficar ansioso, né? Não adianta a gente ficar ansiosa. A gente tem que esperar em Deus. Eles esperaram 100 anos. Imagina, 100 anos para ter um filho. 100 anos. Haja ansiedade, né? Haja ansiedade para ser controlada. E haja fé para ser alimentada, né? Porque, imagina, o tempo vai passando e você não vê a coisa acontecendo, né? Então, imagina o casal ali, né? Na luta por isso, né? Então, o primeiro legado da Sara foi a solidariedade, né? O segundo legado dela foi a obediência e a coragem. O terceiro legado dela foi a ansiedade, né? E aí a gente aprende que precisamos dominar a nossa ansiedade. E o quarto legado dela
paciente para ver a promessa de Deus se cumprir. Por que eu digo? Você acabou de falar que ela é ansiosa, agora você está dizendo que, sim, ela esperou 100 anos. Apesar da ansiedade, ela teve que ser paciente. Imagina o que a gente viu na semana passada, quando o Abraão chega para Sara e fala, ô Sara, olha, fica bem aí, eu estou levando o menino, viu? Deus mandou a gente lá no Monte Moriá, então estou levando o menino aqui comigo, que Deus quer falar com a gente. Imagina, né? Então a Sara, 100 anos, né? Esperou, 99, né? Esperou para ver o seu filho nascer. Eu acho que esse legado da Sara, de coragem, de solidariedade, né? E até mesmo de ansiedade, de coragem, né? De fé, a gente tem que trazer para a nossa vida, né? A Sara morre na história, mas ela deixa um legado. E eu diria que o Isaac, né? Ele tem a fé do Abraão, mas ele também tem a fé da sua mãe. A gente sabe que na cultura judaica, o menino, ele aprende sobre a fé primeiro com a sua mãe, né? É a mãe que até os 4 anos vai ali ensinando aquela criança. E a fé do Isaac no Deus de Abraão, né, veio muito da sua mãe. Então eu imagino que a Sara deve ter falado muito para o seu filho de tudo que ela viveu junto com Abraão, né? Como é que Deus os tirou de Ur dos Caldeus, o trouxe para Canaã e tudo que eles viveram até o dia em que ele nasceu. E até o dia em que também o Isaac teve uma experiência com Deus. Porque ele ser levado pelo seu pai lá no Monte Moriá, ser amarrado lá na fogueira, aquilo foi uma experiência de fé muito forte para ele, com certeza. E a gente vai trabalhar ainda esse texto quando formos rever, né, ler a história do Isaac. Mas eu queria então finalizar nossa IBD de hoje, né, encerrando o ciclo da Sara, porque Gênesis 23 fala do falecimento dela, mas não queria pensar na Sara falecida, mas no legado que a Sara deixou. E é esse legado que vai alimentar a fé de muitas pessoas até hoje, como a nossa. Por que a gente fala da Sara? Por que a gente tem essa consideração toda pela Sara? Pelo legado que ela deixa, por tudo que ela viveu e por tudo que ela nos ensinou. E eu destaquei aqui, estou finalizando, com esses 4 legados. Solidariedade ao seu esposo, obediência e coragem, ansiedade, mas também paciência para ver a promessa de Deus se cumprir. E é isso que a gente precisa também ter na nossa vida, diariamente. Precisamos ter solidariedade uns com os outros, sermos obedientes a Deus e corajosos para fazer aquilo que Deus nos comissionou a fazer, né? De certa forma, somos ansiosos, né? Temos que pedir a graça do Senhor para nos dar menos ansiedade e precisamos, efetivamente, ser pacientes para vermos a promessa de Deus se cumprir. Porque Sara e Abraão viram a promessa de Deus se cumprir. E a promessa que Deus fez para a tua vida individual, Deus vai cumprir. Pode demorar 100 anos, mas antes de você morrer, você vai ver ela ser cumprida. Porque a palavra de Deus é assim, né? Com a Sara foi assim, foram muitos anos, mas ela viu a promessa de Deus se cumprir. E cada um de nós que tem um chamado, tem uma missão do Senhor, veremos a promessa de Deus se cumprir. Amém? Vamos orar? Querem fazer alguma pergunta? Vamos orar então? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela partilha de hoje. Muito obrigado, Senhor amado, por aquilo que nos ensina. Tu nos ensinas, Senhor, nos ensinas a respeito da Sara, do legado dela. Deus, que a gente também possa ter, Senhor, ao deixar esta terra, bons legados. Legados de fé, legados de coragem, legados, Senhor, de missão cumprida. Legados, Senhor, que vão inspirar outras pessoas, Senhor, a permanecer na fé, a continuar, Senhor, crendo no Teu poder e no Teu nome.
Obrigado por tudo, Senhor, ser conosco agora no culto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.